Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para realizar a nossa gravação do nosso áudio para domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. O tema desta semana é: o que acontece quando adentramos a presença de Deus através da oração? Mas antes de desenvolver esse tema, eu gostaria de ter uma palavra de oração para buscar a bênção do Senhor, a unção do Senhor para a gravação desse vídeo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede em ministrar a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja. Pai, eu quero lhe declarar que eu dependo tudo do Espírito Santo. Unge-me agora, Pai, com teu Santo Espírito para que eu tenha ousadia, intrepidez e, acima de tudo, unção para comunicar a tua palavra de maneira clara, de maneira eficiente, para que todos que nos assistem compreendam nitidamente aquilo que queremos transmitir, que são palavras que vão mudar as nossas vidas, o nosso destino, o nosso futuro. Também eu te peço, meu Deus, que o Senhor conceda espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que aquilo que ministramos aqui encontremos pessoas receptivas para receber a unção, a palavra, a direção e a orientação de Deus para as nossas vidas. A ti, papai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que experimentamos quando entramos na presença de Deus através da oração? O Salmo 11, o Salmo 16, versículo 11, nos dá a seguinte revelação: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Meus amados, quero lhe dizer algo muito importante. As coisas de Deus são mistério. Nós não podemos encarar a palavra, a Bíblia, como apenas um livro de leitura que a gente faz uma leitura superficial e está tudo esclarecido. Não é assim. Existe por trás de cada palavra revelações tremendas de Deus e que eu e você precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente para entender e assim participar ativamente daquilo que Deus preparou para você e para mim. Observe o início desse versículo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Veja, você não vai ver os caminhos da vida apenas com seus olhos naturais. É por isso que muita gente se dá mal, porque vive uma vida espiritual debaixo de um mover natural. Olha só, tem muitas coisas a respeito do caminho que Deus preparou para nós, mas que nós não vamos ver se não for através do Espírito, se não for através da revelação. Olha o que diz aqui: tu me farás ver os caminhos da vida. Então, se Deus não te falar ver, não te fizer ver os caminhos da vida, você não vai ver nada. Olha só a importância dessa palavra. Permita que Deus lhe mostre, né, os caminhos da vida, que são lindos, que são maravilhosos. E a gente entende que as pessoas hoje estão mais para a crítica, estão mais para a murmuração do que para a gratidão. Mas por quê? Porque a vida delas é uma vida natural. E a vida natural, meu amado, todo mundo tem, mas deixa-se muito a desejar, porque está escrito lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você lê uma declaração dessa, você não pode ficar na periferia dessa palavra, apenas na gramática, na exegese da palavra. Não, você precisa buscar revelação. E é o que esse texto nos diz. E tem coisas que você nunca viu, que você nunca entendeu, e nunca penetrou no coração humano, que são coisas profundas, mas que não são perceptíveis nos sentimentos naturais. É preciso que o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, venha nos revelar, venha nos mostrar essas maravilhas para que a sua vida e a minha vida seja algo poderoso, seja algo
motivo de louvor, seja algo motivo de gratidão. Mas enquanto você e eu permanecermos na esfera do natural, você não vai ver nada. Porque as coisas de Deus é no sobrenatural. Então observe, Deus quer te fará ver os caminhos da vida, mas você precisa querer, você precisa entender, e você precisa buscar e receber. Porque não é pura e simplesmente algo automático que você lê um texto bíblico, um texto qualquer de um jornal, e fica por isso mesmo. Não, a Bíblia é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela está pronta para separar alma de coração, juntas e medulas, e ela é digna para interpretar os desejos do coração. Então, meus amados, as coisas de Deus é um pouco mais profundo do que você pensa. As coisas de Deus não é só agir no natural. Se você agir no natural, você não passa de um homem natural. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você está apto, você está preparado, você está capacitado a receber as profundas revelações da palavra de Deus, que vai nos indicar o caminho de sobremodo excelente. Então, veja bem, e ele continua dizendo, na tua presença há plenitude de alegria. Amados, isso aqui não é apenas uma citação gramatical, não. Olha só, tu me farás ver os caminhos da vida, e ele continua, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amados, Deus tem para você e para mim uma vida extraordinária, uma vida com sentido, uma vida com profundidade, uma vida de excelência. E se eu e você, querido, não estamos vivendo esse excelente de Deus, o problema não é de Deus, o problema é nosso, porque nós ainda não aprendemos a buscar a intimidade, a presença do Senhor. Olha só o que ele diz aqui, na tua presença, plenitude de alegria. Não é uma alegriazinha qualquer. É uma alegria plena. Desculpe. Então, veja bem, Deus tem algo para você e para mim que nós não sabemos o que é, mas que está à nossa disposição através do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então, Deus quer que você seja uma pessoa alegre, porque a presença de Deus traz essa alegria contínua. Você sabe, meu amado, que os reis da Pérsia, de Babilônia, tinha uma situação lá que nenhum súdito poderia chegar à presença do rei com tristeza. Era motivo de execução, de morte. Ora, se para chegar na presença de um rei babilônico você não podia chegar com tristeza, imagine você chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não tem cabimento você chegar diante de Deus macambúzio, com a cara enfesada, tipo aconteceu com nosso amigo Caim. O Senhor imediatamente repreendeu a Caim pela sua atitude. O apóstolo Paulo escreve para nós em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Não fiqueis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Deus nos fez para sermos felizes, para vivermos alegres, mas não é uma alegria forçada, não é uma alegria aparente, não é uma alegria de circunstância, não, amado. É uma alegria verdadeira. Imagine vocês, apóstolo Paulo e Silas, numa cadeia, numa masmorra, com os pés amarrados nos troncos, meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. São coisas, amado, que a nossa mente natural não alcança. Como que pode um homem numa situação dessa, né? Já depois de ter sido chicoteado, depois de estar com as costas sangrando, meia-noite,
canta louvores a Deus, porque a nossa alegria, amado, está na pessoa de Jesus Cristo. E aí, enquanto eles cantavam, Deus enviou um terremoto que destruiu todas as paredes do cárcere, as prisões, as algemas, os grilhões, e todos se sentiram livres. Quando o carcereiro viu aquela cena, se apavorou e puxou da espada para se matar. E Paulo falou: "Ei, moço, não faças nada contigo, porque nenhum de nós saiu, estamos todos aqui." E aquele homem foi tão impactado com essa atitude que falou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo falou: "É simples, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Então você vê que a alegria de Paulo diante de uma situação adversa criou um ambiente de salvação para o carcereiro e toda a sua família. Eles jamais teriam essa oportunidade se esse fato não houvesse acontecido. Então, amados e amadas, irmãs e irmãos, a gente viver em alegria é mandamento, é desejo do coração de Deus. Portanto, supere a sua dificuldade, supere os seus problemas, supere as suas tribulações, porque maior é o Deus que é o seu Pai, que é o meu Pai, e Ele quer que, acima de tudo, nós vivemos uma vida na presença dEle. Amados, é realmente espetacular a experiência que temos quando entramos na presença do Senhor com o coração puro, espírito quebrantado e humilde. Somos orientados nos caminhos certos que devemos andar e sentimos a plenitude de alegria e experimentamos delícias perpetuamente. Deus não quer que você viva uma vida de dificuldade, de escassez, de tribulações. Tudo isso acontece na nossa vida para o nosso bem, mas o que Deus realmente quer de nós é que a gente desfrute dessas maravilhas que Ele preparou para você e para mim. Olhe, Deus promete nos instruir nos seus caminhos. Olha só, Salmo 32:8 diz assim: "Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho." Olha, Deus está prometendo aqui que Ele vai nos instruir e nos ensinar nos caminhos que nós devemos seguir. E sobre as suas vistas Ele vai nos dar conselho. Veja, uma das grandes dificuldades do ser humano, amado, é tomar decisões. Durante a nossa caminhada, muitas vezes nós nos deparamos com situações aflitivas, angustiantes, temerárias, e você fica assim: que lado eu vou seguir? Eu pego para a direita, para a esquerda? Mamãe mandou dizer que eu fosse por aqui, mas como eu sou teimoso, eu vou por ali. Ei, isso aí é cantiga do inimigo. Não entra nesse barco não, que é um barco furado. Deus promete, amados, nos instruir sobre tudo e nos ensinar os caminhos que devemos seguir. Amado, existem muitos caminhos na vida. E se você não cuidar, você vai pegar um caminho errado e vai dar num lugar errado. Mas não há necessidade disso, porque Deus quer nos instruir. Ele só pede que você ouça, obedeça e siga, porque Ele vai nos levar aos bons caminhos e Ele vai nos dar conselhos. Mas isso só acontece se você estiver na presença de Deus. Essa aqui não é uma instrução generalizada para todo mundo. Não. Se você e eu buscarmos a presença do Senhor, antes de buscar o poder de Deus, antes de buscar as promessas, antes de buscar as realizações, Deus vai nos instruir e você vai ser muito abençoado. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que estar ligados, cientes, ouvindo claramente as instruções e pondo-as em prática. Porque não adianta você saber tudo de Bíblia. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia, mas não vive, não pratica no seu dia a dia. Então essa é uma informação que não vai lhe trazer resultados positivos. A Bíblia é muito excelente para quem lê,
ouve, entende e pratica. Se você não fizer essa sequência de fatos, a Bíblia não vai passar de um livro de histórias, o que não é verdade. Então, meus queridos, o nosso grande desafio como cristãos é tomar as decisões certas e seguir os caminhos adequados. Mas quem de sã consciência sabe tomar essas decisões? Às vezes você pensa que sabe e não sabe. E vai tomar decisões carnais, precipitadas, sem ouvir Deus, e vai dar com os burros na água. Muita gente faz isso, amado. Eu não quero que isso aconteça com você e não quero que isso aconteça comigo. Somente o Senhor pode nos ensinar os caminhos corretos e nos dar os conselhos necessários. Sem a oração, você fica sem resposta e totalmente às escuras. Então, a presença de Deus também está ligada com a oração. É preciso, meus queridos, buscar a presença de Deus. Você precisa desejar ardentemente a sua presença. Do contrário, Deus não vai se deixar mostrar e você vai ficar na obscuridade. Olha o que nos diz Salmo 27, versículo 8 e 9. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a sua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, e não recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Olha só a presença aqui, a proposta do salmista. Ao meu coração corre. Isso tem que estar sempre latente no seu e no meu coração. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Deus nos manda buscar a sua presença. Muitas pessoas querem as mãos do Senhor agindo em seu favor, mas nós precisamos buscar a face do Senhor, que é a sua presença. É muito bom os milagres de Deus, não temos dúvida disso. Porém, se você tem a presença do Senhor, você tem o Senhor por inteiro, meu amado. Não precisa buscar uma parte do favor de Deus. Você tem um Deus completo à sua ajuda. Não é fácil buscar a presença de Deus. Temos que reconhecer isso. É preciso haver esforço, dedicação, renúncia, força de vontade, abrir mão das suas próprias vontades, de lazer, de esportes, passatempo. Tudo isso toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Mas posso lhe garantir que vale a pena o esforço e a busca da face de Deus. Veja, Deus tem que ser a sua e a minha prioridade. Nós não devemos buscar apenas o nosso deleite carnal, a nossa vontade. É muito bom passear no shopping, mas não se esqueça que domingo tem culto na casa do Senhor. E eu conheço muitas famílias que vão passear no shopping, tomar sorvete, ver as vitrines. Quando chega na hora do culto, não dá tempo, hoje eu não vou. Domingo que vem eu vou. E aí Deus manda uma mensagem maravilhosa para a sua vida. Mas você não estava lá para receber. Queridos, a bênção de Deus, ela não é seletiva no sentido de Deus priorizar pessoas. Não. Mas as bênçãos de Deus são reservadas para aqueles que se fazem presente nas reuniões. Então, se você não estava na igreja, aquela palavra maravilhosa que foi pregada lá não vai servir para você. Mas eu vou assistir depois pela TV. Não é a mesma coisa. A unção tem que ser no momento, num clima, num ambiente todo preparado, louvores, testemunhos. Então, não é assim. Então, nós não podemos negligenciar a presença de Deus com nada desse mundo. Por quê? Na hora do culto, amado, a nossa prioridade é estar na igreja. Passou o culto, aí tudo bem, você pode ir para o cinema, você pode passear, não sou contra.
Deus não é contra a que você tenha os seus momentos. Porém, o que você precisa fazer é priorizar. Colocar Deus em primeiro lugar. Coisa que muita gente não faz. Está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comer, vestir, beber, vos serão acrescentadas gratuitamente. Mas o que acontece hoje é que as pessoas estão muito preocupadas em buscar as outras coisas e esquecem de buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Busca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, mas não é essa a orientação que Deus nos fornece. Nós temos que buscá-lo em primeiro lugar. E aí sim, Deus se agrada de você e de mim e acrescenta todas as demais coisas na nossa vida. Deus nos chama a estar na sua presença. 1 Crônica 16, 10 e 11 diz assim: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então veja, nesse texto que nós lemos aqui, o buscar a Deus, a sua presença, o seu poder, não é apenas uma sugestão. Sugestão você ouve, faz ou não faz e fica por isso mesmo. Não, aqui é mandamento. E se você quer estar bem com Deus, precisamos guardar e praticar os seus mandamentos. Olha o que ele diz aqui: gloriai-vos no seu santo nome, no nome de Deus. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. O Senhor tem prazer em alegrar o nosso coração, porque nós decidimos buscar a Deus. Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então, na medida que eu e você nos devotamos, nos dedicamos, nos separamos para buscar a presença do Senhor, Ele tem a maior alegria em proporcionar para você e para mim a paz, o amor, a felicidade, as conquistas e tudo mais que Ele preparou para você. Nós vamos alegrar o nosso coração quando buscarmos verdadeiramente ao Senhor. Não é um enfado, não é uma canseira, não é um mandamento pesado. Muito pelo contrário. Quando nós decidimos buscar ao Senhor, Ele se agrada de nós e alegra também ao nosso coração. É interessante saber que, paralelamente com a presença do Senhor, está o poder de Deus. Não adianta você buscar o poder de Deus esquecendo da sua presença. Se você tem a presença, você tem o poder. Mas nem sempre que você tem o poder, você tem a presença. Muitas pessoas procuram o poder de Deus através de jejuns prolongados, subida ao monte, retiro de oração, unção de pregadores famosos. Tudo isso é muito bom, mas não substitui a ação de buscar continuamente a presença do Senhor, onde se encontra o seu poder. E o lugar adequado para isso é no seu quarto, é no meu quarto, é no secreto. Deus é um Deus que age no secreto. E Ele diz que também no secreto Ele vai nos recompensar. Deus está procurando, amados, alguém para habitar com Ele. Veja, você não vai procurar algo que você já tem. Olha o que nos diz Salmo 101:6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Você já parou para pensar que há 8 bilhões de pessoas no planeta Terra? Veja, no meio dessa multidão de pessoas, Deus está procurando os fiéis da terra. Isso significa que essa galera não está em grandes multidões, não está em grandes proporções, não está em grandes quantidades de pessoas. Por quê? Se Deus tivesse já esses fiéis com Ele, Ele não precisaria procurar. Mas a Bíblia diz que Ele está procurando os fiéis da terra para que habitem com Ele. Veja, todo mundo quer servir a Deus. Eu acho isso maravilhoso. Porém, só quem pode servir a Deus, amado, é quem anda em retidão. Esse vai servir ao Senhor. Então, se você primeiro
não buscar a presença, a intimidade, a comunhão com o Senhor, você não vai ter espaço para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para agradar ao Senhor. Muita gente está trabalhando para o Senhor numa correria frenética, achando que está fazendo grande coisa, mas ele não tem tempo para adorar, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para estar no particular com o Senhor. Então, meu amado, o trabalho é o mínimo que você pode fazer. Mas Deus só aceita o trabalho para com aqueles que, em primeiro lugar, buscam estar com Ele. Então, ser amigo do Senhor é mais importante do que cargo. Nós temos, por exemplo, a história de Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. Lázaro não tinha cargo nenhum, mas quando Deus soube que ele estava doente, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Então, muitas vezes, irmão, a intimidade vale mais do que cargo, do que posição social, posição eclesiástica. O Lázaro não era nada, ele não era presbítero, ele não era pastor, ele não era apóstolo, não era nada. Mas ele era amigo de Deus. E eu te pergunto, você está preocupado com os cargos, com as promoções, com os títulos, ou você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Veja, Jesus fez tudo em prol de Lázaro. Por quê? A Bíblia diz que Jesus o amava. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Ele era muito chegado às irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria. A Bíblia nos fala de muitas experiências que eles tiveram juntos. Então, meus amados, é muito importante. Não é fácil ser fiel a Deus, não é fácil. Muitos acham que são, mas quero lhe dizer que temos muitas coisas em nossas vidas que concorrem com Deus e que desviam a nossa atenção para a nossa infidelidade nas pequenas coisas. Veja, amados, Deus é um Deus das pequenas coisas. Ele nos observa em tudo. Não adianta você fazer 99% certo e errar em um. Deus quer a totalidade. Deus é um Deus de exclusividade. Né? Então é importante observar que Deus está procurando os fiéis da terra para que possam habitar com Ele. Mas veja, se Deus está procurando é porque Ele não tem. E onde você está, meu amado e minha amada? Vamos estar à disposição do nosso Deus, em nome de Jesus. Agora, há uma coisa que eu quero te dizer. O pecado rompe o nosso relacionamento de homem para com homem e de homem para com Deus. Gênesis 3,8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Meus amados, será que é possível a gente se esconder de Deus atrás de uma árvore? Que tristeza se abateu no coração de Deus quando chegou ao jardim do Éden e constatou que Adão e Eva não estavam lá. Claro que Deus já sabia disso, mas é Ele que toma a iniciativa de nos chamar de volta para Ele. Ainda hoje é assim. Esse é um sintoma infalível. Quando uma pessoa deixa de ir à igreja, se não estiver por um motivo explícito, pode ter certeza que essa pessoa cometeu algum pecado contra Deus. Isso fere gravemente o coração de Deus, porque essa atitude de separação provoca queda de comunhão do Senhor para conosco e a nossa vida passa a ser uma porcaria. Pai, muito obrigado por esse privilégio que Tu me dás de pregar a Tua palavra. Senhor, naquilo que eu não fui claro, naquilo que eu não deixei muito explícito as verdades do Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, complete essa obra no coração dos irmãos e das irmãs. Pai, abençoa, Pai, a cada um daqueles que separaram esse tempo para Te ouvir. E que essa ministração sirva para nos aproximar mais e mais do Senhor, para recebermos as Suas bênçãos, para desfrutar de comunhão e para cumprir o nosso projeto aqui na face da terra. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes. É o que eu Te peço, meu Senhor, e Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, sobremaneira aqueles que nos ouvem, e a Ti Te damos toda a honra, toda a glória,
todo louvor e toda adoração em nome de Jesus. Amém.